eu tinha uns 11 anos quando meu pai apareceu com os primeiros disquetes do DOSVox. Quem conhece, então eram uns bolachões assim e uma fita cassete com o manual. E o DOSVox naquela época era uma bela uma porcaria. Mas era um computador falando, era um computador lendo um arquivo TXT, por exemplo. Coisa que não se fazia, pelo menos em português até a época. E isso em 1993. Bom, durante muito tempo eu usei o DOSVox. Aí, mais ou menos em 1998, é lançado aqui no Brasil um leitor de telas chamado Virtual Vision, pela Micropower, que é uma empresa, se não me engano, de São Paulo. E o Virtual Vision ele era pago, é pago até hoje, muito caro, mas tinha um jeito de obter ele gratuito, que era fazendo uma conta em determinados bancos. O primeiro banco que fez esse esquema foi o Bradesco. Então foi minha primeira conta bancária, foi no Bradesco. E consegui uma cópia do Virtual Vision, instalei, usei. E depois de alguns anos surgiu o que eu uso hoje, faço propaganda dele, sou defensor dele fervoroso, que é o NVDA. Eu chamo ele de Nívida por preguiça de falar NVDA. E pelo menos na minha análise, comparado com o Virtual Vision que eu tinha a última versão, que era o 5.0, o Virtual Vision eu acho que está no sexta, sétima versão. Ele era bem melhor, já naquela época quando eu comecei a trabalhar com Nívida. E ele funciona muito bem com tudo que eu utilizo na máquina. Eu posso acessar e-mails, eu escaneio meus livros com ele, ele lê as telas do meu OCR muito bem. E esses aplicativos do Office, ele funciona muito tranquilo. Ele só não consegue ler as telas dos programas de desenvolver software, né? Aí o meu hobby fica prejudicado. Eu tenho que compilar programa pelo prompt de comando do Windows. Mas muito bom o nível. Isso deve ser igual para qualquer pessoa, porque eu tenho uma graduação. Querendo ou não, existe uma política de inserção da pessoa com deficiência, apesar de eu não gostar disso. Eu particularmente sou contra cotas. E já fiz um bom número de concursos como não cotista. E passava bem. E acho que é igual. Eu tenho um diploma, tenho situações de fazer o concurso. Faço, né, pensando no concurso, né, vamos pensar no concurso, que eu vejo como uma situação mais democrática. Se eu obtive nota, estou dentro. Se eu não obtive nota, estou fora. Agora, se a gente pensa, por exemplo, no meu caso, escolas particulares de música, que foi logo um bom tempo, né, antes de eu me formar, o lugar que eu procurei arrumar uma escola ou outra para poder, sei lá, ter lá um dinheiro para qualquer coisa, né? Eu já não conseguia, encontrava muita resistência, as pessoas não aceitavam muito bem. Eu acho que entra a questão da deficiência aí para atrapalhar bastante. Enquanto meus colegas, meus amigos de turma, de violão, tudo dando aula em escolas particulares de música, eu não conseguia, né? Conseguia alunos particulares. Então, dependendo do ponto de vista fica igual, dependendo do ponto de vista fica muito diferente, mas aí não é devido à escolaridade, é devido a outra coisa. No meu entender é uma coisa, é um paradoxo. Eu passo minha vida inteira querendo que as pessoas me valorizem, vamos dizer, pelo que eu faço, né, pela minha capacidade de importância para a sociedade. Não quero que as pessoas entendam, porque ele é cego. E aí chega na hora de um concurso, não, vocês têm que me pôr para dentro porque eu sou cego. Eu acho isso um absurdo.
Por exemplo, essa rampa de subida aqui é super perigosa. Porque eu emporcalho, eu pego minha bengala, colo do lado dela ali e fico girando ela ali, contorno, eu não estou nem aí. Mas nem toda pessoa cega tem orientação boa. As pessoas perdem visão, às vezes, com 20 anos e não se adaptam à cegueira. Então aquela rampa ali de acesso, que é o segundo pavilhão, é perigosíssima para uma pessoa cega. Aqui, eu acho que varia isso, porque também, como não há nada que estipule um comportamento, então você vai encontrar realmente comportamentos diferentes em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Isso é meio óbvio, mas nem sempre a gente para pensar assim. Então, por exemplo, aqui tem algumas coisas que me são de fácil acesso que eu não teria, que eu não tive na primeira escola que eu entrei. Por outro lado, lá existiam outras coisas que aqui eu não tenho. Né? Então, por exemplo, aqui, uma reunião e um determinado documento será lido nessa reunião. A pedagoga daqui, pelo menos, ela tem preocupação de correr lá na secretaria e me arrumar um arquivo. Muitas vezes está no formato do Linux, me dá uma trabalheira danada para ler ele no Windows, mas ela me arruma, certo? E aí eu posso levar para casa e dar uma lida, ou pego meu netbook, leio na hora. Então, mas fica muito óbvio que ainda existe aquela questão muito parecida na minha época de estudante. É um esforço individual, era do professor, agora é de um pedagogo. É aquilo que eu falei, algumas lacunas ficaram. Hoje eu preencho lacunas. Eu tenho que preencher umas lacunas, porque eu preciso escrever um texto, preciso lembrar de alguma coisa de matemática. Hoje eu tenho que ficar preenchendo lacunas que ficaram. Né? Talvez o atendimento especializado ficaria com essas lacunas preenchidas. Minha alfabetização foi o seguinte, eu tinha um resíduo visual bom na época. Então, a professora de alfabetização, ela me preparava as provas separadas, com as letras maiores, em negrito, né? Marcado mais forte. Basicamente era isso, assim, e tínhamos uma amiga de família que ela fazia com relevo isso, fazia as letras maiores, essas coisas, trabalhava assim, desse jeito eu fui alfabetizado. Né? Não tive o profissional da educação especial dentro da sala de aula, mas tinha fora, tinha de alguma forma indireta, né? Dá para chegar a essa conclusão. Mas não era sempre, eu tive isso na alfabetização. Da primeira série até a quinta série eu não tive isso. Ficaram algumas lacunas, mas agora eu tento resolvê-las. Faz diferença, faz sim. Mas eu procuro pensar as coisas como o resultado. Eu conheço muita gente que teve esse tipo de recurso, quer dizer, isso não tem nada a ver com o trabalho de vocês, né? Mas eu conheço muita gente que teve o recurso o período escolar inteiro e hoje não tem uma graduação, hoje não tem... acho que dá para voltar àquela questão, você não tem as coisas convencionais, então você tem que partir para um caminho alternativo. E esse caminho alternativo te rende algumas coisas interessantes. Uma delas é você começar a ser mais dono dono, no caso, eu dono da minha cegueira. A cegueira é minha, a responsabilidade minha. Eu tenho que cuidar dela. Porque é o caminho que nós estamos tomando. Se a gente vai desenvolver qualquer coisa hoje, vamos pensar grande, vamos pensar em desenvolvimento de tecnologia. Qualquer coisa que for desenvolvida, ela vai ser no ambiente da informática. Não só para a informática, mas se eu quero projetar um carro, um motor, uma turbina, uma nave espacial,
Isso vai ser feito no computador. Uhum. E é a linguagem deles. Eu não sei se isso é coisa boa ou coisa ruim. Aí teríamos que entrar na filosofia, né? O afastamento do homem de sua condição como ser humano e se associando demais à máquina, mas está acontecendo, não dá para ignorar. Então essas inovações tecnológicas, eu acho que a presença da informática na vida do ser humano é inegável. E aí, eu acho que quanto mais cedo ele tiver contato a isso, por que a gente vai ficar usando caderno, lápis o resto da vida? Ou melhor, já estamos numa outra evolução, agora existe o tablet, né? Não é mais, a criança não vai mais digitar alguma coisa. Isso pode gerar alguns problemas? Claro que gera. Principalmente segundo nossa perspectiva de educação, que nós temos conhecimento, do jeito que nós somos educados. Daqui a pouco vão ter um problema que criança não pega mais um lápis para escrever. Mas será que isso é um problema mesmo? É legal a gente refletir sobre isso. Eu acho que é inegável. O contato, o máximo que for possível, fazendo suas ressalvas, deixar a criança demais na frente da máquina, mas é inegável o mundo de amanhã.